profissão que se renova, que ainda instila e instiga um desejo de nela permanecer. Faço minhas as palavras de Dr. Ítalo, já hoje com 22 anos de advogado, quando com muita propriedade Vossa Excelência fala que não somos nós que escolhemos a advocacia, ela que nos escolhe, que foi isso também que aconteceu comigo, né? Quando comecei a advogar, há 22 anos, eu já era casado, já era pai de uma filha, o segundo filho já estava a caminho, quando adentrei pela primeira vez no escritório de advocacia. E paulatinamente ela foi me escolhendo, e não eu que a escolhi. Então essa é a primeira premissa que eu queria dizer a Vossas Excelências hoje. A segunda é de que a OAB ela é uma entidade aberta ao advogado, e ela os acolhe hoje, e as acolhe abrindo as portas da Escola Superior de Advocacia, da Caixa de Assistência aos Advogados, e também de algo que eu queria falar para os pais e parentes, amigos, namorados, noivos, que são as comissões. As comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, todas elas, seja elas quais forem, desde as permanentes até as temporárias, estão abertas à participação dos senhores. Nós temos hoje, atualmente, 43 comissões temáticas que cuidam dos assuntos mais importantes que possam tocar a vida em sociedade. Antes de ontem, foi inaugurado o Espaço do Advogado, aqui ao lado, depois de 10 anos fechados. O Espaço aos Advogados hoje contém 4 terminais de computadores com acesso à internet, tem 4 baias para o advogado concurseiro que queira estudar, ele pode vir aqui passar o dia estudando, desde que não ocupe as 4, mas tem lá as 4. Tem uma sala para que ele possa receber clientes, caso queira marcar, uma sala de workout, e também tem uma sala maior de reuniões, né? Esse espaço do advogado que nós inauguramos terça-feira, eu entreguei ao presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, um pedido de providências para que a OAB nacional pudesse se colocar ao lado do estado da Paraíba na grave crise hídrica por que passa. E lá, nesse pedido de providências, havia um estudo feito pela Comissão de Recursos Hídricos da OAB, que foi lá no eixo leste da transposição do São Francisco, na cidade de Monteiro, constatar a situação atual das obras de transposição do São Francisco, afirmando que não vai acontecer nem em dezembro de 2017, nem em dezembro de 2008, e tão cedo ocorrerá, e que pedia, e já oferecia também as soluções para o enfrentamento dessa grave crise hídrica. Ou seja, a OAB, ao passo que ela tem um olhar para a classe, ela também tem um olhar para a sociedade. Aí vocês vão me dizer, mas por que ela não é somente uma entidade de classe? Não, porque nós, o bacharel, o profissional da advocacia, ele se gradua para a defesa de pontos importantes para a vida de cada um e para a vida da sociedade. E no nosso estatuto, artigo 44, diz lá que nós cuidamos dos direitos humanos, do Estado Democrático de Direito, do aprimoramento da cultura e das instituições. Então é uma pauta legal que compete à OAB fazer, e nós temos as mais diversas situações. E eu queria convidar Vossas Excelências para se adentrar, para tomar parte das várias comissões. E nesse ano, uma comissão especial nos chama muito a atenção para uma pauta que muitas vezes nós fazemos vista grossa ou não atentamos, e que esse ano, todas as vezes que ocupo essa tribuna, faço questão de ressaltar, por conta de uma grave constatação, que se nada for feito, se as mentalidades não sofrerem um processo radical de transformação, haverá um comportamento atávico na nossa sociedade, que demorará 95 anos para que haja uma mudança. Digo isso no comportamento para com as mulheres na nossa sociedade, das violências de gênero, do olhar discriminador, preconceituoso para com a mulher. E esse ano nós estamos celebrando o ano de valorização da mulher advogada. E eu queria agora, faço sempre isso, convidar as novas advogadas, ainda não, porque daqui ainda vai ser preciso fazer o juramento, que pudessem ficar de pé, só as novas advogadas.
pé, Vossas Excelências pudessem se voltar para a plateia. E vocês podem. Agora mais uma salva de palmas para ela. Eu queria que Vossas Excelências pudessem olhar para os seus pais, padrinhos, amigos, irmãos, os familiares que os ajudaram a vocês chegarem aqui hoje. E agora eu quero que vocês batam palmas para eles. Podem sentar, minhas colegas. Doutor Sobral Pinto, doutor Ídolo Oliveira, também dizia uma coisa, minhas amigas, agora colegas advogadas, que a advocacia não é uma profissão de covardes. E faço minhas as palavras do doutor Ídolo, com brilhantismo e propriedade ele dizia que essa altivez não soa com arrogância, que a alhaneza não é sinal de fraqueza, e que a reivindicação não é uma afronta, não é uma violência. E faço minhas ainda as suas palavras, quando, com um olhar muito próprio de alguém que sofre direto violações, e aqui de maneira emblemática temos um magistrado que respeita o advogado, que o trata com lhaneza, com respeito, porque sabe da importância do papel do advogado. Sem advogado não há justiça, e sem justiça não há democracia, e sem democracia não há vida em sociedade. Por isso que o respeito às nossas prerrogativas, o doutor Adilson sabe muito bem, não são privilégios, são garantias para que aquelas pessoas que nos procuram possam ser defendidas adequadamente. Semana passada, e ela não faz questão de esconder isso, e pediu apenas reservas quanto ao nome, uma mulher negra que foi defender seu cliente dentro de uma delegacia, foi enxotada aos gritos, dizendo que ali não era lugar de advogado e que advogado não mandava em nada. São essas autoridades que de autoridade não tem nada, porque são fracas, são levianas, são equivocadas, são mal preparadas e descambam na violência contra tudo e contra todos, suas impotências, suas incapacidades e suas vicissitudes. Porque a verdadeira autoridade nunca usa da prepotência, da arrogância, da violência e da humilhação para seu ninguém. Porque a verdadeira autoridade sabe dos seus limites, dos limites com quem ela está se relacionando, e sabe que toda autoridade, antes de tudo, é um serviço, é um estar à disposição, é um se colocar a serviço de. E quanto mais alto se sobe, mais se curva. Não de maneira humilhada, não de maneira humilhante, de maneira subreptícia, mas para servir. Porque eu sei da importância do meu cargo, eu sirvo, sem que isso diminua um traço na minha autoridade, sem que isso tire um traço da dignidade dela. Então, a campanha das prerrogativas que esteve aqui na Paraíba, a Caravana Nacional das Prerrogativas, não passou para afrontar ninguém nem nada, mas para dizer para a sociedade, para os advogados, saibam da importância que a partir de agora cada uma de vossas excelências vai ter. E para as minhas amigas mulheres, ainda há uma dupla jornada de mostrar que mulher não é um pedaço de carne que se vende ou que se compra, que ser mulher é ter a mesma dignidade que quem veste um paletó e tem um timbre de voz grosso e barba, que a mulher não tem que provar nada a ninguém da sua capacidade, da sua potência, da sua dignidade e do seu valor, e que numa sociedade ainda profundamente machista, que olha para a mulher como se fosse uma coisa, um objeto e não uma pessoa, um ser de segunda classe, nós encontramos uma mentalidade que busca transformar essa ordem de coisas. Por isso que eu fico sempre muito satisfeito quando vejo aqui novas advogadas de várias faixas etárias. E quando eu as peço para que fiquem de pé, é para exatamente mostrar que tudo isso decorreu de esforço, de luta, de tenacidade, e que vocês não estão aqui por favor da Ordem dos Advogados do Brasil. Somos nós que agradecemos por vocês terem nos procurado. E agora, a palavra que eu sempre uso, aproveitando a deixa do Toído.
eu sempre uso um jargão, vou usar durante esse tempo que eu estou passando como presidente, porque eu de fato sou advogado, na plena acepção da minha palavra. A única coisa que eu faço, não ser advogado, é ser professor do curso de Direito, para lá dentro da academia dizer, ser advogado não é o que sobra para quem não passou no concurso público. Ser advogado é encantador, é apaixonante, é entusiasmante, não obstante todas as dificuldades que ser advogado comporta, a incerteza, a intranquilidade, o enfrentamento de uma visão preconceituosa que se assotou, que se ampliou, que se elevou nesses tempos de Lava Jato, onde ser advogado significa compactuar com o crime, compactuar com a corrupção, no qual a voz da OAB é transmutada como uma voz de apaniguamento, de acobertamento, de estímulo à corrupção, quando o advogado é confundido com o réu, quando o advogado ele é inserido dentro da culpabilidade do cliente que ele defende. Doutor Ito, eu quero dizer que há uns 15 anos, no auge e aqui apenas não tenho nada contra essa instituição, até porque ainda não foi provado nada contra ela, mas no auge dos ataques contra a Igreja Universal do Reino de Deus, eu fui procurado por ela, porque na festa da padroeira da cidade de Santa Rita, se levantou um tapume diante da igreja que não permitia que os fiéis entrassem na Igreja Universal do Reino de Deus para o seu culto. E eles me procuraram para mover um mandado de segurança para assegurar a liberdade de culto. E eu abstraí todo e qualquer pensamento pessoal e de maneira profissional e técnica eu vi que ali estava o direito. E é nesse sentido que nós como profissionais somos chamados. Quer dizer que se você defenderia um estuprador de uma criança de 2 anos, eu dizia não, eu defenderia o direito que ele tem de ter um processo justo, de ter as garantias processuais, de poder ser condenado depois de um devido processo legal, porque nós estamos numa civilização, não numa barbárie. A lei de Italião ficou para o passado, como um exemplo do que nós não queremos mais voltar a ser enquanto sociedade. E nós advogados, na hora em que nós levantamos a bandeira, dizendo que direito humano é coisa de bandido, nós conspiramos para um retorno à barbárie, para uma involução social. Ainda que estivemos a capacidade de nos teletransportar, o ápice da tecnologia, que nós só vemos em filmes, mas nós estamos, humana e socialmente, voltando à época das cavernas. E isso é muito grave. Mas não se preocupem, a OAB não tem problema em achar que é impopular, que defende bandido. A voz continuará sendo bradada contra as arbitrariedades, contra os abusos, contra as violências, a todas as garantias fundamentais e a Constituição brasileira, porque o nosso partido político é a Constituição, e nós defendemos a cidadania e o Estado Democrático de Direito. Quem quiser achar bom, que ache. Quem quiser achar ruim, que continue achando. A nossa voz não se calará, ela continuará sempre sendo levantada contra quem quer que se levante, contra tudo isso que eu acabei de mencionar agora. Recentemente nós veiculamos, e dentro da própria classe, um comercial que defende a causa LGBT, no qual 2 homens ao final trocavam um selo afetivo, como um casal. Sou heterossexual, mas a partir do momento em que a nossa ordem constitucional assegurou a pessoas que têm um relacionamento homoafetivo as mesmas garantias que os heterossexuais, eu como advogado tenho o dever de defender, independente das minhas convicções pessoais, religiosas, humanas, dos meus valores. Eu defendo o direito que cada pessoa tem de ter. A vaquejada também foi declarada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nós ainda não decidimos isso aqui, mas na hora que a Ordem dos Advogados do Brasil disser vamos nos colocar contra o fim da vaquejada, pode vir fazer passeata de vaqueiro o dia todinho aqui. Nós vamos ficar ao lado da lei do direito e da nossa posição. É isso que eu queria chamar Vossas Excelências para a atenção. E dizer o seguinte também: a não ser que você já tenha uma convicção lá dentro do seu coração, uma certeza arraigada, decidida e resolvida, definitivamente,
de que já tem um cargo público como sua missão, não como emprego, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu peço a você que dê uma chance à advocacia. Deixe ela lhe cativar. Deixe ela lhe seduzir no bom sentido. Não é aquela sedução enganadora que apresenta algo muito bonito, como o canto das sereias da Odisseia de Ulisses, e que os leva para o naufrágio. Não. É uma sedução gradativa, como um amor verdadeiro, que pode arrebatar no primeiro momento, mas depois vai nos cativando nos detalhes. Vai conhecendo quem somos e vai nos cativando naquilo que nós somos. E quando nós nos encontramos, quando nós nos deparamos, estamos completamente seduzidos na verdade daquilo que nós somos. O doutor Adilson está aqui, me recordo quando ele foi juiz lá em Sapé, que ele estava no fórum todos os dias, dava expediente todos os dias. E fiquei muito triste, já pulando, dando um salto temporal, quando descobri e escutei de uma colega advogada que, indo para uma comarca do interior, uma jovem juíza, e isso já faz algum tempo, eu não quero, não chegava para o expediente para a primeira audiência, ia 2 ou 3 dias na semana. Quando nós não encontramos aquilo que nós já somos, a gente faz de maneira carregada, pesada, parece que levamos um caminhão nas costas. Quando nós encontramos a nossa vocação, a gente pode até não ganhar dinheiro, o salário pode até demorar 10 anos para aumentar, mas nós fazemos com um brilho no olhar que nunca se apaga. Vamos para os enfrentamentos e damos o nosso melhor, sem nunca perder o brilho no olhar. Digo isso porque sou advogado e professor já há 22 anos. Todas as vezes que vou para uma sala de audiência, que fico diante do computador fazendo a petição, quando entro dentro de uma sala de aula, há uma renovação interior, como se fosse a primeira vez, como se tudo estivesse começando, como o futuro estivesse descortinando na minha frente, como está se descortinando na frente do futuro de vocês agora. Por isso, dei uma chance à advocacia. Ah, mas você fala isso porque você já é presidente da ordem hoje, porque você já é advogado, já tem seu escritório, mas eu não tinha um escritório. Meu pai não era da área do direito, não tinha ninguém no judiciário, no Ministério Público, nem escritório. Entrei no escritório de favor, que alguém deixou eu entrar. Mas foi só o necessário para eu encontrar um amor, não apenas uma paixão, e algo que dá sentido à minha vida, e que me faz acordar todos os dias para ir fazer muitas vezes a mesma coisa, mas sempre com encantamento, com apaixonamento, porque eu encontrei aquilo que dá sentido à minha vida. Quero também fazer o mesmo convite a vocês. Vocês percebem hoje que a advocacia continua encantando. Doutor Adilson talvez não lembre disso, mas antigamente, quando a gente vinha, pelo menos no ano que eu vim receber minha carteira aqui, não havia jovens. Aqui era formado por vetustos senhores, já entrando na idade septuagenária. Aí a advocacia parecia uma coisa muito distante. Por isso que eu, sendo professor do curso de Direito, uma das minhas principais metas foi oxigenar, mostrando para a sociedade que os jovens têm competência e capacidade de ocupar as presidências de comissão, e só não são conselheiros porque muitos aqui ainda não têm nem 5 anos de advocacia, mas já querem trabalhar, já foram cativados, já foram seduzidos, e é esse o convite que eu faço para vocês hoje aqui. E para finalizar, nesse convite, é um desafio, eu quero falar de 2 mandamentos do advogado, que hoje, já entrando no 23º ano, doutor Fabrício, doutor Adilson, eu reconheço como aquilo que me distinguiu, e que me distinguiu não porque eu sou melhor do que você, mas que me possibilitou ir conquistando e galgando certas coisas. É o primeiro mandamento do advogado do uruguaio Eduardo Couturi. Nunca esqueça desse mandamento, nunca esqueça, porque no dia que esquecerem, ocorrerá a sentença que ele profetiza ao final. Estuda. O direito se transforma constantemente. Se não seguires os seus passos, serás a cada dia menos advogado.
também como professor, vejo da extrema importância que o advogado tem que ter, catucando ele lá atrás, ou no pé, seja lá onde for, catucando ele para ser um constante estudioso, um constante investigador, porque na hora em que a gente perde a capacidade de estudar, de se atualizar, de buscar, nós já estamos fulminando uma carreira de advogado. Vocês acham que estudaram muito o exame de ordem? Apenas começamos. Agora que vai começar. E fico triste quando nós vemos advogados que não vão para nenhum congresso com a área que escolheram no ano. Não se atualizam numa leitura geral e não apenas técnica, porque temos que saber de economia, de psicologia, de antropologia, de sociologia. Temos que ter um conhecimento sobre tudo. Ler jornal, ler revista, procurar entender o cenário político, o cenário econômico, para que nos posicionemos, até o cenário hídrico. Somos chamados a sermos multifacetados. O mundo hoje é multidisciplinar. E na hora que acharmos que isso está pesado, nós estamos sepultando uma carreira jurídica para todo sempre. Outra coisa também muito importante, para finalizar. Eu ia falar o quinto, mas eu estou só sentindo que eu devo falar o 10º. O primeiro é estudar, sempre, constantemente. E pedir a Deus sempre essa graça. Pedir a graça de ter coragem de estudar, de ter a alegria de estudar. E o último, e nesse ponto, a minha filha já é advogada, e o ano passado ela não quis nem receber, porque ela já queria trabalhar, e eu nunca disse para ela isso que Eduardo Couturri fala no 10º mandamento. Ela nunca me pediu isso, mas ela via a minha luta, o meu trabalho, mas o meu encantamento por ser advogado. E o 10º mandamento do advogado diz o seguinte: ama a tua profissão. Trata de conceber a advocacia de tal maneira que no dia em que teu filho te pedir conselhos sobre seu destino ou futuro, considere uma honra para ti propor-lhe que seja advogado. Fico muito triste quando eu vejo colegas dizendo para o filho: não seja advogado, vá procurar outra profissão. Pois eu disse para minha filha, ela tinha aptidão para a área de saúde, dominava biologia como poucos, podia ter feito medicina, mas ela escolheu a advocacia, escolheu o direito. E na turma dela, quem me conta isso é o hoje presidente da comissão da Jovem Advocacia. Os professores lá na universidade perguntavam à turma dela: quem quer ser advogado? Durante os 5 anos, só 3 levantavam a mão: ela, Alessandro Valadares e outro colega. Eu nunca disse para ela: seja advogado. Mas a advocacia, doutor Igor, a chamou já dentro de casa. Eu nunca disse que era apaixonado por ser advogado, mas quem não é apaixonado não se desdobra, quem não é apaixonado não se dedica, quem não é apaixonado, o brilho no olhar acaba logo e fica reclamando. Eu nunca reclamei, não fiquei rico, não tenho uma Ferrari, não tenho triplex, minha conta não está recheada de dólares, mas eu sou feliz, profundamente feliz em ser advogado. Se um dia eu ficar rico, tudo bem, mas se não, nem precisa, eu sou feliz sendo o que sou. E aliás, já tenho a maior riqueza da minha vida, que se chama família. Essa é a verdadeira riqueza. Tudo passa, mas no final, quem fica conosco são as pessoas que nos amam e que nós prometemos amar até o fim. Sejam felizes, sejam bem-vindos. Pensem em cada palavra que vão falar na hora do juramento, sobretudo porque atrás de vocês tem gente escutando. E vocês, familiares, que vão escutar o juramento que seus filhos e suas filhas vão fazer hoje, lembrem-se como ele é importante e os ajudem a que eles possam ser fiéis a esse juramento. Deem uma chance à advocacia. Muito obrigado pela atenção e sejam felizes.